por todos os visitantes que estão aqui nessa noite, ouvindo a palavra, né? Que Deus continue abençoando todos vocês, né? E todos daqui já da congregação, os irmãos, né? Tem a irmã Neguinha, a irmã, eu esqueço o nome dela, né? Nosso amigo Carlinho, que veio aqui fazer uma visita, né? O irmão João Antônio. O irmão ali eu conheço, só que eu esqueço o nome deles, né? Mas desde já, assim, tá abraçado, né? Tem a irmã da cidade também que tá com o menino no colo. Que Deus continue abençoando a senhora, né? De uma forma especial. E nós agradecemos a todos. E vamos dizer para os irmãos: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E nós também. Já convido o irmão Everaldo para estar fazendo a oração para a administração da palavra. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os que podem, coloque de pé. Vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, meu Senhor, nessa noite, meu Deus, ansiosos para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Já agradecemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor falou no nosso coração aqui. Ó, Papai amado, mas que o Senhor possa usar o Teu servo, o diácono Alain, meu Senhor, nessa noite, para trazer uma palavra para a Tua igreja, meu Deus. Que o Senhor possa usar ele de uma forma tremenda, meu Deus. Que nós venhamos ser impactados com o poder da Tua glória neste local, meu Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar todos que vieram aqui para ouvir a palavra e os que estão ouvindo de longe, meu Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Me sinto muito feliz de estar com vocês e nesta feita pregando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, logo após o livro de Atos. Enquanto os irmãos estão abrindo a vossa Bíblia, quero louvar a Deus pela vida de todos. A Deus pela vida do diácono e dirigente da igreja, irmão Carlos, nossa irmã Paula, amigos mais achegados que irmãos, juntamente com a igreja em nome de Jesus. É um prazer conhecer o presbítero Daniel, nosso irmão presbítero, esqueci o nome dele da Vila 2, Ivanilton, todos os demais irmãos que estão aqui. Agradeço a Deus pelo nosso irmão Everaldo, de todos que estão aqui nesta noite. Que Deus possa continuar abençoando de forma especial. Todos encontraram Romanos capítulo 8. A pessoa que estiver ao seu lado, não contém uma Bíblia, compartilhe com ela apenas 2 versículos. Romanos 8 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler novamente os 2 versículos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Podeis assentar, dando glória em nome de Jesus. Irmãos, como Deus que não participa da nossa vida contínua, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, temos a plena certeza que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Romanos, quando Paulo vai escrever, ele está preso em Roma. E no capítulo 8, que eu quero falar apenas 2 versículos, ele começa a dizer: agora, pois, irmãos, nenhuma condenação há. Mas que condenação Paulo está falando? Que sentença é essa que Paulo está mencionando para os irmãos? Qual o objetivo dele? A gente percebe que Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Deus forma o homem e coloca o homem no meio do jardim. E Deus dá uma ordem ao homem para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente conhece, o homem come do fruto. Só que a partir dali, então, o texto diz que desce como escama dos seus olhos. E eles entendem que estão nus, que estão agora transgredidos diante da presença de Deus.
A partir daquele momento, ele teve um conhecimento acerca do mal. Só que a partir de que ele come aquele fruto, a partir de que ele desobedece a Deus, além de ele estar debaixo de uma sentença eterna, tendo uma condenação sobre a sua vida e sobre a sua alma. Perceba que Jesus, ele vai ser enfático a partir de que o homem ele come daquele fruto e que Deus coloca para distante do jardim e coloca querubins em sua volta com flechas flamejantes, a gente percebe que dali em diante o homem ele erra o caminho do Éden, o caminho do paraíso, o caminho da intimidade, o caminho da comunhão, e começa a viver segundo os prazeres da sua própria alma, segundo o prazer da sua própria vida. Mas o que estava sobre ele, uma sentença de morte eterna. Que sentença é essa? Essa sentença é de morte espiritual, não é uma sentença de morte física. O que o texto quer dizer é que o homem estava caminhando vagarosamente para o lago de enxofre e fogo eterno. Só que a gente percebe que Paulo, escrevendo aos Romanos 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem peca, ele transgrede a Deus, ele quebra a ponte da intimidade, ele quebra a ponte da comunhão, ele quebra a ponte do prazer, ele quebra a ponte da intimidade com Deus. E por isto ele se passa por longos períodos de sua vida lançado no pecado, mergulhado na avareza, mergulhado nos prazeres da carne, mergulhado naquilo que bem tem prazer para sua alma. E isto sim, uma coisa é certa sobre a sua vida: a sentença eterna, a condenação eterna. Pare um pouquinho só para você pensar o que seria um homem com uma sentença eterna sobre a sua própria vida. Aqui no Brasil não tem uma sentença, aqui no Brasil não tem uma prisão perpétua, mas estados fora, países fora, tem uma sentença, tem uma condenação eterna. Agora imagine alguém que está preso sem perspectiva nenhuma de saída, de liberdade, de um acesso livre à sociedade, de um acesso livre à sua vida, sem ter um convívio social, sem ter um convívio familiar, sem ter um convívio entre os seus amigos. É neste conceito que eu quero trazer uma mensagem para o reino espiritual. Quando a sentença, a condenação eterna está sobre os homens, quer dizer uma separação eterna, longe de Deus, uma separação onde não tem presença, uma separação onde não tem graça, uma separação onde não tem comunhão. O homem caminhava, irmão Carlos, com passos largos para o inferno. E sabe o que é interessante disso aqui tudo? É que tem um Deus nos céus que a letra do papel não pode escrever. Ele olhou para mim e para você num culto como este, antes da fundação do mundo. Ele viu que cada passo que a gente dava era passos largos para o inferno. Ele viu que cada passo que a gente dava era passos que nos levaria para a condenação eterna. Por isso que Naum capítulo 1 versículo 23 vai dizer que Deus, o nosso Deus, é um Deus que tem um caminho no meio da tormenta, no meio deste caminho de sofrimento, no meio deste caminho de pecado, no meio desse caminho de inferno. Jesus te encontrou, te colocou na posição certa, te trouxe até este lugar para você perceber que se não fosse a mão de Deus sobre a sua vida, você não era nada, você não era ninguém. Mas porque Deus te encontrou no meio deste caminho, porque Deus te encontrou no meio dessa trajetória, Ele te lavou, te remiu, cumpriu com o teu sangue. Por isso que você está aqui nesta noite. Só que o homem ainda caminhava passos largos.
Só que Deus começa a chamar os profetas, Deus começa a chamar os sacerdotes para trazer a sua mensagem, para que o homem pudesse voltar para o caminho. Agora perceba, alguém que tem uma sentença sobre a sua vida, caminhado por um local onde já estava preparado para Satanás e os seus anjos, não para mim e para você. A sentença que estava sobre nós, simplesmente por causa da transgressão, era uma sentença de separação eterna. Mas deixa eu contar uma notícia boa para vocês. Quando a gente chega no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, a gente percebe também no livro de Lucas que veio um semelhante ao próprio Pai. João capítulo 14 vai dizer que Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Só que Jesus, ele diz: sempre estou convosco. E vocês me questionam quem é o Pai. É só olhar para mim e vocês verão que eu sou o Pai. Este que é semelhante ao Pai, aquele que enviaria outro Consolador. Este outro Consolador que era igual ao Cristo em suas características. Este Jesus agora, ele caminha por esta terra simplesmente para encontrar alguém que está caminhando para o inferno. No meio do caminho, dando passos largos para o inferno, ele te encontrou. No meio do caminho, dando passos largos para a sentença eterna, ele te encontrou. No meio do caminho, nesta noite, sem perspectiva nenhuma de vida, ele te encontrou, te trouxe aqui. Quem sabe você está na sua cabeça dizendo: eu vou lá, é simplesmente um culto, é só 2 horas de culto, eu vou lá para ouvir uma palavra, voltar, vou me esconder. Mas Deus te trouxe nesta noite, na plenitude da sua graça, para te dizer que hoje ele te encontrou, para te dizer que hoje ele marcou um encontro contigo, para você perceber que na sua caminhada você encontrou ele, ou melhor, ele te encontrou neste lugar de sofrimento, ele te encontrou neste lugar de luta, ele te encontrou neste lugar de prova, ele te encontrou nesse lugar de choro. E nesta noite ele quer trazer prazer para a tua alma, prazer para a tua vida, trazer alívio para o teu sofrimento. Ele quer trazer paz para o teu coração, quer trazer paz para a tua casa, quer trazer paz para os teus filhos, quer trazer paz para a tua família. Essa paz só tem um que pode dar: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o dono da vida, aquele que dá pão àquele que tem fome, aquele que dá água àquele que tem sede, e aquele que encontra aquele que está perdido. Está aqui nesta noite, marcou encontro com você. Nesta noite ele marcou encontro com você, simplesmente para te dizer que além de ele te encontrar no meio do caminho, você é uma pedra preciosa para o Pai. Oh, aleluia! Quando Jesus ele encontra o homem, ele simplesmente tem um objetivo. Olha que interessante, presbítero Daniel. O homem caminhou para passos largos para o inferno. Jesus veio à terra e caminhou junto com um objetivo: ir até a cruz. No inferno você iria sofrer, mas teve Jesus que foi à cruz para sofrer por você, para você não precisar sofrer. Era necessário, dentro deste contexto, alguém morrer para dar vida a outro. Aí Jesus vem, encontra você perdido no meio do caminho. Ele simplesmente toma o rumo até a cruz. Ele se lança na cruz. Soldados lhe chicotearam, cortaram Jesus, colocaram coroa de espinhos sobre sua cabeça, massacraram o mestre. Ele sangrou, mas sangrou muito por mim e por você. Ele sofreu, mas sofreu muito por mim e por você. Ele se dedicou, mas se dedicou muito por
por mim e por você. Carregou um peso que nenhum de nós conseguiríamos carregar. Ele carregou um fardo que nenhum de nós conseguiríamos carregar. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e ele foi ferido pelo próprio Pai para dar liberdade a você. Ele foi ferido para te dar vida. Ele levou a enfermidade para que você pudesse ser sarado. Ele te deu vida estando vós mortos em vossos próprios pecados e delitos. Agora Jesus numa cruz, estendido, seus pés cravados, suas mãos cravadas, ele ergue a sua voz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Neste momento aqui, a maior consumação, o maior pagamento, a maior sentença é tirada de nossas vidas. Você lembra que eu disse que você e eu caminhávamos para passular com o inferno? Pois é, no momento da cruz teve um sangue que purifica de todo pecado. 1 de Pedro vai dizer que nós não fomos comprados nem por prata nem por ouro, que é coisas corruptíveis, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Oh Jesus, bota sua mão lá em cima, por gentileza. É o sangue de Jesus que purifica todo o teu e o meu pecado. É o sangue de Jesus que hoje lava a sua casa, lava a sua família, purifica o teu. Oh, Pai amado, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré que te lavou, te remiu, te tirou do inferno e nesta noite te colocará no lugar de mansão celestial. Alabai, choremin, choqueminagas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer agora, presente, agora. Ele não vai dizer depois, nem antes. Ele vai dizer agora, pois, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer agora, presente, nenhuma condenação. Que condenação é essa? Lago de fogo eterno. Pois nenhuma condenação há, condição, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perceba que sentença só é tirada daqueles que estão em Jesus. A sentença só é tirada daqueles que estão em Cristo. Se o sangue não te lavou, se o sangue não te limpou, se o sangue de Jesus não te lavou, se o sangue de Jesus não te alcançou, Ele me trouxe para te alertar. Tem que ser lavado, tem que ser liberto, tem que ser consagrado. Nesta noite o sangue de Cristo, que lavou muitos anteriormente, está aqui disponível para te lavar também. Ele quer te tirar deste tormento, Ele quer tirar desta luta. O sangue de Jesus, Ele quer te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus, Ele quer te lavar nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo a te dizer: quando ouvires a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Oh, amado de minha alma, tem neste momento pessoas ouvindo esta palavra que está com o seu coração duro, que está com o seu coração petrificado, mas pela palavra do Senhor e pelo sangue do Cordeiro que habita aqui nesta casa, seja quebrado nesta noite todos os laços satânicos, caia por terra nesta noite todas as artimanhas de Satanás, que nesta noite o sangue de Jesus possa te purificar, te guardar, te livrar. Oh, Pai amado, que sentença de morte seja cancelada pelo sangue, que enfermidade seja curada pelo sangue, que haja vida por meio do sangue, que haja temor por meio do sangue, que haja livramento por meio do sangue. Esse sangue de Jesus. Labai, Chorei.
Você está pensando que você está sentado nesta cadeira porque você e eu temos algum mérito? Você está pensando porque nós estamos sentados bem vestidos, às vezes até com a melhor roupa do nosso guarda-roupa, às vezes até com o melhor sapato, a melhor sandália que nós temos, por causa dos nossos méritos? É por causa do sangue de Jesus. Às vezes a gente não entende a dinâmica cristã, às vezes a gente não entende o projeto de Deus, mas é simplesmente um produto: sangue de Jesus. Se não fosse este sangue, eu e você não estaríamos mais aqui. O que teríamos de pessoa que era para descer a sepultura há muito tempo? O que teria de pessoas que não era para mais estar aqui? Sentença de morte. Quem sabe alguém jurou sobre você, dizendo que não iria chegar a lugar algum, dizendo que você serviria simplesmente como um serviçal de alguém, cavalo de Satanás. Não, o sangue de Jesus te encontrou. O sangue, oh Pai amado, se a gente entendesse o que é a plenitude do sangue, se a gente entendesse o que significa o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é diferente dos demais sangue. O sangue de Jesus é diferente de qualquer outra coisa. O sangue de Jesus, ele purifica o mais vil pecador. O sangue de Jesus, ele paga a nossa sentença. É o sangue de Jesus que nos tira da condenação e coloca no lugar de absolvido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você sabe o que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Agora, pois, nenhuma condenação há. Você sabe o que é você olhar para a pessoa e dizer: você tem liberdade de entrar e sair? Você sabe o que é ter liberdade em ter acesso? Você sabe o que é uma pessoa sem uma sentença? Você sabe o que é uma pessoa sem uma condenação? É simples, pense comigo. Quantas pessoas estão em presídio neste exato momento, querendo um minuto para falar com seu filho, falar com seu pai, falar com sua mãe, quem sabe um dia ter um acesso à liberdade aos seus familiares, os seus entes queridos, e não tem? Condenado, sentença sobre ele. Era a mesma coisa que nós tínhamos, sem liberdade, sem acesso, sem intimidade. O sangue de Jesus te proporciona isso nesta noite. É simplesmente ele deixar jorrar no teu coração, jorrar dentro da tua alma, e você vai perceber que a partir do dia em que tu levantar a tua mão e que este sangue te lavar, que este sangue te libertar, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Vai ter sofrimento? Vai ter luta? Vai. É fácil, diácono Carlos? Não. É fácil, presbítero Daniel? É fácil, igreja? Não. Mas sabe de uma coisa, igreja? Não tem coisa melhor você passar por algo e saber que o sangue dele, ele está ao seu lado. Não tem coisa melhor que, por mais que pareça duro, pela manhã você acordar com uma força para suportar mais um dia. Por isso que nesta noite, por meio dessa palavra profética, eu venho te dizer que se não fosse o sangue dele, se não fosse o sangue dele, se não fosse o sangue dele, a gente não estaria mais aqui. É verdade, Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo número 11. A Bíblia diz que todos aqueles que não foram lavados com sangue apresentarão diante do trono branco. Quem são esses? Os condenados. Quem são esses? Aqueles que estão com sentença sobre a sua vida. Quem são esses? O que rejeitaram o sangue. Quem são esses, pregador? É aquele onde tinha um culto missionário. É aquele que, quando ouviu a palavra, rejeitou o sacrifício, rejeitou o sangue. Rejeitar o diácono Alain é fácil. Rejeitar a igreja é fácil. Mas, irmãos, quando nós rejeitamos o sacrifício de Cristo aqui, Ele nos rejeitará diante da sua presença. É fácil. Cristo vai dizer: quem rejeita a mim ou nega a mim perante os homens, eu negarei diante do meu Pai. A pior tristeza de um homem é ser rejeitado e negado pelo próprio Deus.
mas ainda estamos em tempo de esperança. Aqui não é um trono branco. Aqui não é um juízo final. Aqui ainda é um tempo de arrependimento, de graça. Aqui ainda dá tempo de você levantar as suas mãos e dizer: eu quero este sangue, eu quero este Jesus, eu quero esse Cristo que morreu para mim na cruz do Calvário. E sabe qual é a notícia boa? Se você pensa que se você levantando a sua mão,